Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Grande abraço a todos, alunos e alunas, né? Que coisa boa, um ótimo início de semana para todos nós. Vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, nós vamos fazer a correção hoje de alguns exercícios, especificamente as páginas 109, 110 e 111. Eu estou com meu auxílio, ó, porque a gente vai chegando na idade e não enxerga mais nada. Vamos lá, vamos a 109. A 109 foi uma questão do Enem, viu, gente? Vocês sabem que o Enem está muito longe para vocês, mas cai tudo. Não cai só coisas do ensino médio, não. Então, é uma questão bastante interessante. Vamos lá. A primeira questão. Leiam aí, por gentileza. Não, todos de uma vez não, senão fica tudo confuso na minha mente aqui. Né? Cada um lê. Fica todo mundo lendo, eu não estou escutando nada, não estou entendendo nada. Mas vamos lá. Interessante que ele pede para analisar a carta de Pedro Vaz Caminha, né? Vocês analisar essa carta. E daí você tentar identificar o principal objetivo de colonizar o Brasil, né? Na realidade, não era só no Brasil, era mais nas Américas. Portugal estava nessa expansão, e aí, quais eram os principais objetivos? Pode responder, viu? Bem, deu para identificar que as grandes navegações, na realidade, ele sempre saía em busca de pedras preciosas, ouro. E aqui no Brasil ele não conseguiu visualizar isso. Mas mesmo assim, ele conseguiu identificar que o clima era muito bom, mas um dos principais objetivos em relação ao Brasil foi tentar catequizar os nativos, que eram os índios. Então, na realidade, impor sua religião, eram consideradas pessoas pagãs, e um dos objetivos era esse. Agora, na segunda questão, você vai colocar V para respostas verdadeiras e F para respostas falsas. Vamos para a primeira, letra A. Leia aí. Isso. Essa alternativa é falsa. Letra B. Vamos lá? Essa é verdadeira. A letra C. A sociedade era organizada em classe. Falsa. E letra D. Essa é verdadeira, tá bom? Questão 3. Vamos lá, pode ler. Bem,
Aqui ele pede para você dar a sua resposta e também justificá-la. Não só dar uma resposta por dar uma resposta. A gente tem que botar isso na cabeça, gente, que a gente tem que justificar as nossas decisões. Fazendo uma comparação. Às vezes você não quer fazer uma atividade e pergunta-se por quê. Por que não? Justifica. Ah, não quero fazer porque não estudei, não quero fazer porque não tenho um livro, não quero fazer porque a caneta acabou, porque não tenho um lápis. Mas sempre justifique. E nunca deixe uma questão sem justificar, tá certo? O professor, quando vai analisar, principalmente essas questões abertas, ele aproveita tudo. Tudo. Muito bem. Bem, a gente sabe que a questão é não, vírgula, que as coisas começou realmente a ser contadas a partir da chegada de Cabral aqui no Brasil. Até então, não se tinha muito registro nem muitos relatos. Questão 4. Essa resposta da questão 4, ela é muito pessoal, tá certo? Então, em algum momento oportuno, eu vou querer ver foi que realmente vocês colocaram, mas é pessoal. Bem, aqui ele quer saber como se deram as primeiras relações comerciais no Brasil pré-colonial. Como foi que aconteceu isso? Pode respondendo, viu? Responda direitinho. Deixa de sair para tomar água com essa desculpa aí. Vamos que vamos, meu povo! Bem, gente, ele pergunta aqui sobre as relações, né? A gente sabe que a exploração do pau-brasil sempre foi feita por particulares. E havia muito, inclusive entre os povos nativos, né? Nós já falamos sobre isso, sobre o processo comercial conhecido como escambos. Escambos é troca. É uma troca que você faz. Eu te dou isso aqui, você me entrega isso aí em troca, e assim a gente vai fazendo. Então, com isso foi feito algumas benfeitorias para que pudesse ser armazenado. Questão 6. Bem, qual foram os principais motivos, né, que levou Portugal, em 1530, a começar, na realidade, a ocupação do Brasil? Porque até então passou 30 anos sem ninguém se preocupar muito. Qual foi o principal motivo que levou isso aí, né? Pode responder, estou aguardando. Sim, você ia perguntar... Não, você não, depois você fala. Você ia perguntar o quê? Ah, não, beleza. Vamos lá. Bem, gente, na realidade eles começaram a perceber que outros povos, principalmente os franceses, estavam vindo para cá, para o Brasil, né, que não respeitavam o tratado, eles não concordavam, e aí eles resolveram, para não perder futuramente a terra, colonizar
Mas levou 30 anos para isso. Então não tinha muito interesse pelo Brasil, olhando direitinho, só exploração. Questão 7. Bem, em relação às Seis Marias, né? Assinale o que for verdadeiro. 1. Seis Maria foi inventada pelos indígenas. 2. Tinha por objetivo estimular a agricultura. 3. Tem mais de uma questão, viu? Não é só uma, não. Então, a 2 está certo. A 5 e a 6. Beleza? 8º. Então, a 8ª ele pergunta, quer que você explique sobre quais foram as medidas tomadas por Martins Afonso de Souza durante o processo. Bem, o Brasil, Portugal começou a realmente pensar no Brasil em 1530 e em 32 Afonso ele criou uma vila chamada Vila de São Vicente, que fica em São Paulo, né? Que foram, na realidade, foram as duas capitanias que deu mais certo. Foi a de São Vicente e a capitania de Pernambuco. 9. Sobre o governo geral. Disponha de pessoa de confiança, né, do rei. Então ele precisava de um auxiliar. Quem eram essas pessoas? Era o ouvidor-mor, tá certo? Essa é a resposta. Que cuidava da justiça. É o provedor-mor, que cuidava da arrecadação dos impostos. E o capitão-mor, que cuidava da defesa. Ainda sobre o período pré-colonial, tá certo? Qual era o objetivo? A questão, a letra A. Qual era o objetivo da expansão e explorar e qual foram os principais? Expedição exploratória. Bem, essa é a letra A, isso aí. Ela tinha por objetivo fazer o mapeamento, né? Saber o que realmente se tinha. A letra B, vamos lá. Como os franceses tiraram vantagem do tratamento destinado aos indígenas pelos portugueses? Bem, os franceses foram mais vivos, né? Em 1504, eles tentaram se aproximar mais dos índios. E com isso, os índios pegaram mais simpatia pelos franceses em relação aos portugueses. Então, existia uma aliança entre esses povos. Questão 6. Letra C. Bem, qual foi a medida que Portugal tomou para resolver a situação da presença dos franceses em sua colônia? E quais foram os resultados dessa medida? Bem, Portugal ele criou, né, a expedição Guarda-Costa, comandada por Cristóvão, né? E por aí você vai acrescentando. 11º ou 11. Bem, o sistema de governo geral foi criado em 1548. E qual eram as obrigações do governador geral?
As principais, na realidade, a obrigação era auxiliar as capitanias em dificuldade, defender o litoral e combater os franceses. Número 12. Bem, o 12 fala sobre as capitanias hereditárias, né, que não conseguiram prosperar, salvo Pernambuco e São Vicente. Quais foram os motivos do fracasso? Bem, a falta de recurso, né, de investimento, tá certo? Essa é a resposta em relação a isso aí. Entre as colônias, né, não havia muitos recursos. E também tem a posição geográfica, gente, que ajuda muito. 13. Bem, ele pede para explicar quem eram os homens bons. Se tinha, né? Bem, enquanto o governo geral, governador geral, essa é a resposta. Enquanto o governador geral, cadê? Reservado o poder central da colônia, os capitões donatários, o poder regional. Misturavam as vilas e cidades, né? 14. Bem, você tem que dar uma olhadinha na página 106 sobre a língua falada no Brasil, né? Letra A. Por que a língua geral dos indígenas foi o principal idioma do Brasil? Bem, isso aí é para você responder. Dá uma olhada lá na página 106. Letra B. Em qual momento da língua portuguesa substituiu a língua indígena? Qual foi o momento que isso aconteceu? Foi em 1758, gente. Veja quanto tempo passou, né? O Marquês de Pombal criou o alvará do Diretório dos Índios. Entre as suas várias medidas, proibiu o ensino da língua indígena. No caso, a língua geral, e tornou obrigatório o ensino da língua portuguesa. Aos índios também, impondo, né? Tá certo? Então a gente fecha aqui 109, 110 e 111 e na próxima aula a gente termina 112 e 113 e fecha o capítulo. Que Deus abençoe a todos. Ótima segunda-feira e início de semana.